quero primeiramente agradecer o convite da Alda para participar dessa conferência. Eu sei que ela vem fazendo uma série de lives sobre esse assunto, modelando Jesus, e eu fico muito honrada. A Alda é uma amiga querida, nós estamos juntas há muitos anos. Nem vou falar o tempo, para vocês não fazerem conta, mas é uma alegria imensa participar desse momento. E para falar sobre o livro de Lucas, isso foi algo muito interessante, porque eu estou exatamente nesse tempo meditando sobre esse livro. E o tema dessa palestra é o Jesus que se importa. Lucas 24:13 é uma das minhas histórias favoritas desse livro, né? E eu sempre, quando prego sobre esse assunto, eu faço uma seguinte pergunta: onde a dor e a tristeza que não são tratadas podem nos levar? Porque essa é uma história de um momento tão especial na história. Jesus tinha acabado de ressuscitar, né? E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, 2 discípulos, presta bem atenção, 2 discípulos estavam ao caminho de uma aldeia chamada Emaús. Eu não vou ler a história toda, né? Vou ler só alguns pedaços. Distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Que coisa impressionante. Discípulos, esses discípulos, embora não fossem do grupo íntimo, do grupo dos 12, eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus, eles ouviram Jesus, eles o conheciam. Por que essa história aqui é tão importante? Primeiro, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar. Um momento fantástico, um momento que mudou a história da humanidade. E ele se importou. E eu quero deixar essa mensagem com você nessa palestra. Jesus se importa com as nossas dores, com as nossas frustrações e com as nossas tristezas. A Bíblia diz que esses discípulos estavam tristes, né? E a palavra no hebraico, no original, diz que eles, além de tristes, fala tristes e ressentidos, né? Que fala assim: que é isso que vos preocupa e que vocês vão tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. E essa palavra quer dizer tristes e ressentidos. Olha que coisa interessante. Jesus acabou de ressuscitar e foi atrás de 2 discípulos que estavam entristecidos e ressentidos. 2 discípulos que não tinham compreendido o que estava acontecendo. Então, o Jesus que se importa. Que mensagem fantástica. Ele se importou no momento mais forte, né, da história. Ele acabou de ressuscitar e ele foi atrás, pessoalmente, de 2 discípulos em crise. Jesus se importa com o indivíduo. Ele se importa com as pessoas individualmente. Muitas vezes, né, como nós somos uma sociedade de multidão, nós adoramos multidão e muita gente e tantas coisas, mas eu quero só chamar a sua atenção para a delicadeza desse amor, a gentileza desse amor. Diz que ele se aproximou e foi conversando com eles. Agora, segunda coisa importante que eu quero chamar a sua atenção: eles não o reconheceram. É incrível. Como eu já falei, eles andaram com ele, comeram com ele, viram ele fazer milagres e não o reconheceram. O que essa história está aqui? Está aqui para dizer algo para nós muito importante. Quero chamar a sua atenção para isso. Quando as pessoas estão feridas e machucadas, elas perdem a noção da presença de Deus. Eu tenho acompanhado muitas pessoas em momentos difíceis, momentos de perda, momentos de dor. Talvez uma das situações mais difíceis da minha vida tenha sido, nos últimos anos, acompanhar 2 casais que perderam seus filhos. Perderam o filho. Teve um casal que tinha um único filho e esse filho morreu. Que dor imensa, que tristeza. Nós precisamos entender algo. A nossa fé
está operando no nosso espírito. Quando a pessoa está sofrendo, não pense que ela perdeu a fé. Não pense que ela desistiu de Deus. Entenda que ela está sofrendo. E quando ela está sofrendo, quando a dor toma uma pessoa, ela não consegue perceber, não consegue sentir a presença de Deus. Por isso foi necessário que Jesus se aproximasse e andasse com eles e fizesse uma das coisas mais fantásticas que finalmente, né, a ciência acabou descobrindo, a psicologia, aconselhamento descobriu, que quando as pessoas estão feridas, elas precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas. Sem julgamentos, sem chavões, sem clichês. Muitas vezes, quando nós estamos lidando com a perda de alguém, nossa maior preocupação é, não, mas Deus é grande, Deus sabe por quê. Olha, confie em Deus. Né? Nós temos essa preocupação não precisa defender Deus, tá, querido? Não precisa defender a Deus. O que você precisa entender é que na nossa humanidade, humanos que somos, temos uma alma, nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. E a nossa alma reage diferente do espírito. Então, o que esses discípulos estavam fazendo? Eles estavam entristecidos, ressentidos, porque eles não tinham compreendido totalmente a missão de Jesus. Eles achavam que Jesus tinha vindo para livrá-los, para livrar Jerusalém dos romanos, para livrar Israel do domínio do governo romano. Eles não tinham entendido de que o reino de Deus era para ser implantado no coração das pessoas. Então, a pergunta é, onde as dores e as tristezas podem levar um cristão que não for tratado, que não for atendido, que não for ouvido? A Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús. É interessante que os estudiosos dizem que é como se fosse Jerusalém está aqui, à minha esquerda, e Emaús está à minha direita. Eles estavam indo para a direção oposta do lugar que Jesus tinha dito, que ele ia ressuscitar e que ele ia encontrar com os discípulos em Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús. Eles tinham desistido. É isso, é onde a dor pode levar as pessoas. Onde a frustração, o luto, que não é trabalhado, que não é resolvido. Quantas pessoas hoje, né, estão perdidas, perderam o seu propósito, sabe por quê? Porque foram feridas. E eu quero uma coisa que realmente me encanta nesse texto, nesse Jesus que se importa. Ele foi atrás dessas pessoas. Não minimize o poder da dor, da perda, do luto. E essa é uma palavra importante também para o momento que nós estamos vivendo. Quantas perdas o mundo está vivendo, quantas dores, quantas pessoas estão perdendo seus familiares para a morte, na doença. Quantas perdas, perda de emprego, né? Perda de uma vida toda que nós construímos, de repente tudo virou de cabeça para baixo. É um momento delicado, é um momento da igreja, um momento de nós sermos pessoas que se importam, que ouvem, que compreendem, e não pessoas que julgam ou que acham que as pessoas têm que ficar firmes. Não se trata disso. Momentos de dor precisam ser trabalhados. É interessante porque a Bíblia é um livro muito verdadeiro. Eu gosto demais, né, de ver que a Bíblia não esconde nada. Não esconde que Elias, lá em 1 Reis 19, teve um episódio de depressão. Todo mundo concorda que Elias teve todos os sintomas de depressão. Cansaço, medo, vontade de morrer. Foi necessário uma intervenção. Foi necessário que Deus falasse com ele, o visitasse, para que ele fosse restaurado. Que coisa interessante. Né? Depois você também encontra a preocupação de Jesus de conversar com Pedro, de estar com Pedro, de comer com Pedro depois da ressurreição também. Pedro tinha negado Jesus, Pedro estava cheio de culpa, cheio de dor. E ele disse assim, vou pescar, ou seja, vou embora, desisto, né? Não deu certo, eu errei, eu traí. Sabe o que Jesus fez? Preparou uma refeição. E chamou Pedro para restauração. Esse é o Jesus
que se importa com você, se importa com a sua dor, se importa com a sua tristeza, com a culpa que você pode estar carregando. Né? Agora, quero falar um pouquinho com você, por que nós não prestamos atenção, por que nós não nos importamos com a vida emocional, o risco que ela representa na nossa jornada espiritual, como nós nos preocupamos com o espírito e com o corpo. Né? Eu acho que a igreja faz um trabalho fantástico, sensacional, ao pregar o evangelho, ao ensinar a palavra. Hoje nós temos mais sites e pessoas que trabalham com saúde física do que em qualquer tempo da história da humanidade. Agora, a grande questão, a grande preocupação hoje é: e a saúde mental, e a saúde emocional das pessoas? Né? Então, eu tenho observado que, se as pessoas não forem ajudadas, não forem saradas, não receberem bálsamo nas suas dores, vai ser muito difícil elas cumprirem um propósito de Deus. Eu me lembro, uma mulher que me procurou, ela disse que não sabia mais o que fazer, porque Deus não respondia às suas orações. Ela tinha um problema sério no casamento e no relacionamento com o filho do seu marido, que era do primeiro casamento. Anos, deixa eu te falar, sabe o que me impressionou? Anos e anos de dor. Anos e anos tentando resolver emocionalmente, tentando resolver espiritualmente uma coisa que era um problema emocional. Sabe quantos anos ela ficou com essa dor? 15 anos. E durante 15 anos nada aconteceu. E ela estava tão frustrada que ela falou: não quero mais saber de igreja, já não estava mais indo à igreja, as coisas não funcionavam para ela do jeito que ela estava escutando. Então ela encontrou uma amiga que disse para ela: olha, você não tem mais nada a perder. Procura uma ajuda psicológica. Procura alguém que pode te ajudar a lidar com essa situação. Você já tentou tudo, você já orou, já jejuou, já fez tudo que você sabia. Então ela resolveu me procurar. E ela disse o seguinte: eu estou aqui muito constrangida, porque eu sempre achei que procurar ajuda psicológica era para os fracos, era para as pessoas loucas. E assim, eu passei 1, 2 sessões trabalhando com ela, desmistificando isso, mostrando para ela a diferença entre o espírito, entre a alma e o corpo, mostrando para ela o que está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim, que o vosso espírito, que a vossa alma e que o vosso corpo sejam guardados irrepreensíveis, ou seja, nós somos desafiados pela palavra de Deus a cuidar do espírito, a cuidar da alma e a cuidar do corpo. Então, naquele momento, né, conversando ali, eu expliquei para ela: querida, você não tem um problema espiritual. Você ama a Deus, você ora, você jejua, você tem um problema emocional, você tem uma mágoa, você tem uma dor que nunca foi trabalhada. Eu quero dizer para você, Jesus se importa com a sua dor. Você precisa falar sobre a sua dor. E ela ficou chocada. Então, durante o processo ali, né, de conversar, de trabalhar, todo o processo terapêutico dela, foi um processo de cura. Assim como Jesus fez com os 2 discípulos. Escutou, validou, explicou. E foi tão impressionante que o conflito foi resolvido. Ela ficou livre para amar o marido e para amar o filho desse marido, que ela tinha uma profunda mágoa dessa história. Então, queridos, Jesus se importa. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Ele se importa com seu coração ferido. Ele se importa com suas dores. Ele se importa com aquelas mágoas que você guarda escondida. Ele se importa com aquela dor que você esconde porque você acha que, se falar dela, as pessoas não vão te entender. Olha que coisa incrível. Ele foi atrás, ele parou, ele ouviu, ele caminhou com esses 2 discípulos. Caminhou com eles até o fim, até que eles pudessem chegar no momento de tomar uma decisão. Outra coisa que eu acho fantástica, né, que ele conversou com eles, primeiro ele ouviu. Caminhar é muito simbólico.
né, desse processo terapêutico. Nós caminhamos com as pessoas durante o processo de cura. Ouvindo, né, esclarecendo, compreendendo, acolhendo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Eu falo que foi a maior e melhor sessão terapêutica que eu já vi na minha vida. Ele resolveu, em algumas horas, ele resolveu essa questão. Então, o que acontece? Quando eles chegaram no lugar onde eles moravam, esses discípulos, Jesus fez menção de que ia embora. Aí eles insistiram com ele. E ele fez uma última coisa muito interessante. Ele sentou à mesa com eles. Né? Teve comunhão com eles. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas que estão sofrendo, elas não precisam de soluções miraculosas, mágicas. Né? Comunhão significa que eu partilho com você a minha vida. O pão, né? A palavra pão, deu origem à palavra com pão, é companheiro. Companheiro significa aquele que parte o pão junto. Então, o desfecho dessa caminhada, desse momento, foi quando Jesus sentou com eles à mesa e diz que tomou o pão, abençoou e partiu o pão. Então, nesse momento, os olhos foram abertos. Ah, que coisa fantástica. Aquela cegueira, né? Aquela nuvem que cegava, que os impedia de reconhecer a presença de Deus, de reconhecer a presença de Jesus, foi tirada. E a Bíblia diz que nesse momento ele desapareceu. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui, muito importante? Muito, muito importante. Jesus não disse para eles, agora volta. Como se, né, impondo algo para eles. Não, ele os amou, ouviu, curou, restaurou. Os olhos se abriram. E o que aconteceu? Imediatamente, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido com eles no caminho e como foram, e como eles os reconheceram no partir do pão. Voltaram para o propósito. Sabe o que me dói muito hoje? Ver muitas pessoas que tiveram conversões extraordinárias, que tiveram experiências profundas com o amor de Deus, que nasceram de novo, mas que estão fora do propósito, perderam a direção, foram para Emaús e ficaram lá. Não voltaram para o seu propósito. Por quê? Porque estão feridas, porque estão machucadas. E eu tenho estado nesses dias, né, com o meu espírito pesado, eu tenho orado muito, tanta dor ao nosso redor, tanto sofrimento. E eu creio que esse é um tempo, né, da igreja ser atenciosa, cuidadosa, ouvinte, né, acolher a dor das pessoas, estar presente à dor das pessoas, poder mostrar para as pessoas que nós nos importamos com a dor delas, que elas não têm que ser fortes. Né? Nós temos uma sociedade, uma cultura que, ao longo dos anos, criou uma ideia de que a razão é mais importante do que o espírito, do que a emoção. Né? Nós vivemos na sociedade o paradigma durante muitos, muitos anos de que o mais importante é a razão. Mais importante é aquilo que eu compreendo. Mas não é assim. O ser humano tem duas mentes. Ele tem uma mente racional e tem uma mente emocional. E essa mente emocional, ela responde de uma forma diferente. Né? Por isso eu gosto de lembrar de Tessalonicenses. E eu quero dizer o seguinte, quando fala que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, a palavra íntegros no original significa inteiros. Então o nosso espírito precisa estar inteiro, a nossa alma precisa estar inteira e não fragmentada. Uma alma ferida não ajuda no projeto de Deus aqui na terra. Uma alma ferida vai fazer com que essa pessoa se afaste do propósito de Deus. Então, a nossa cultura ocidental, o pensamento lógico, reflexivo, a razão, o pensamento racional, teve um privilégio muito grande sobre o espiritual.
e sobre o emocional, né? Então, aos poucos, agora, os médicos, os neurocientistas estão reconhecendo que nós somos um ser inteiro. Que aquilo que acontece no nosso espírito, que acontece na nossa alma, afeta o nosso corpo. Nós estamos parando de ter aquela visão dicotomizada de que uma coisa é a razão, outra coisa é o corpo, outra coisa são as emoções. Não, Deus nos criou como um ser inteiro. Então, a frase que guiou durante 300 anos a sociedade ocidental foi: penso, logo existo. Então, uma ênfase exagerada. Claro que a razão é importante, óbvio, né? Até o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas essa filosofia promoveu uma desconfiança em relação às emoções. Então, o que nós temos hoje, muitas pessoas que não sabem lidar com suas emoções, nem se permitem. Por quê? Porque elas acham, como essa mulher me falou, eu acho que cuidar de emoção é para quem está doente demais, ou uma pessoa que está louco. E eu quero te falar uma coisa. Nos Estados Unidos hoje tem um movimento muito forte, nas igrejas especialmente, em favor da saúde mental. Já há um movimento muito forte de dar atenção, né, para a saúde mental. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas estão sofrendo de dores físicas e de problemas emocionais, porque elas acham que não é importante cuidar do emocional. Elas acham que só orar e jejuar resolve. Eu quero te falar, jejuar e orar é maravilhoso, mas não resolve seus problemas emocionais, porque Deus nos criou com a necessidade de falar. Deus nos criou com a necessidade de conversar. Você sabia que 70% dos salmos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, são salmos de lamento, salmos onde ele fala das suas dores, onde ele fala daquilo que está oprimindo a alma dele, para receber cura e receber consolo. Então, aos poucos, nós estamos revendo esse conceito. E aí entrou, né, dentro dessa mudança um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard criou a seguinte frase: eu sinto, logo eu sou. Ou seja, restaurando essa dimensão da criação de Deus, de que as minhas emoções também são importantes e precisam ser trabalhadas, não para governar sobre as nossas vidas, muito pelo contrário. Se as suas emoções não forem tratadas, trabalhadas, elas vão governar sobre a sua vida e, pior, vão trazer muitas doenças. Então, eu quero ir fechando essa palavra, né, deixando essa mensagem para você. Jesus, o Jesus que se importa, o Jesus que caminhou 11 quilômetros com 2 discípulos, feridos e machucados, foi até o fim, até que finalmente eles pudessem ser restaurados e pudessem voltar para Jerusalém. Eu creio de todo o coração que o avivamento que nós vamos viver, que estamos começando a viver nesse tempo, faz parte essa unção de cura da alma, de restauração das pessoas. Então, fique aí essa mensagem dentro desse projeto da pastora Alda, que é Modelando Jesus, que você possa realmente guardar no seu coração essa mensagem. Jesus se importa com o indivíduo, se importa com você, se importa com suas dores, e Ele tem respostas, tem soluções para a sua alma, para o seu espírito, em primeiro lugar, para a sua alma, e que vai, então, influenciar numa vida física mais saudável. Deus te abençoe. Eu espero que essa conferência realmente seja um marco na sua vida. E eu creio de todo o coração que Jesus se importa.